Fazendo o resumo aqui, o Vasco precisa comprar um goleiro ou titular o reserva para brigar por posição com o Thiago Rodrigues. Se o Thiago for embora, o Vasco vai precisar comprar 2 goleiros. Um lateral direito para ser titular e mais um para ser reserva. Porque a gente só tem o Gabriel Dias e o Gabriel Dias vive machucado. Lateral esquerda, um para ser titular, somente, a gente já tem os reservas. Zagueiro pela direita, um para ser titular, a gente já tem os reservas. Um zagueiro pela esquerda, de preferência um para ser titular, mas se não vier um para ser titular e vier um para ser reserva, a gente segura com o Anderson Conceição de titular, pelo menos no primeiro semestre, para ver como é que vai ser no Carioca ali, para ver se precisa contratar outro ou não. Primeiro volante, apesar do Yuri ser um leão, não dá para ser titular na Série A, a gente precisa contratar um primeiro volante para ser titular. Não sei se o Júnior Urso é esse jogador. Segundo volante, a gente tem o Andrei, titularíssimo, dono da vaga, e o Juninho, que é uma incógnita. A gente não sabe se o Juninho vai entrar em forma, se o Juninho é uma caixinha de surpresa. E aí também não sabemos se o Vasco vai querer continuar insistindo com o Juninho. O Júnior Urso chegando, eu imagino que ele venha para ser segundo volante. Então a gente ficaria com o Andrei, Júnior Urso e Juninho. Precisa de pelo menos mais um para ser reserva, para compor o elenco. Meia de criação. A gente tem Nenê e Palácios. E Alex Teixeira talvez. O Alex Teixeira joga na meia, joga na ponta, né? Nenhum dos três, nesse momento, tem a confiança da torcida para ser o titular. Então o Vasco precisa de um meia. No caso, poderia ser o Terãs, que o Vasco está tentando ali. Tem alguns jogadores que o Vasco está tentando. Nas pontas, o Vasco tem Marlon Gomes, Figueiredo, Peck, Alex Teixeira e Eric. São jogadores que quebram galho, mas não são aqueles jogadores indiscutíveis que estão prontos, que a gente vai falar, não, esse é o cara da ponta, não precisa comprar um. O Alex Teixeira, se entrar em forma, pode se tornar esse jogador. O Marlon Gomes e o Figueiredo, com amadurecimento, também podem se tornar esse jogador. Mas nesse momento, a gente não tem nenhum ponta que a gente fale, não, a ponta aqui não precisa contratar ninguém, que esse cara aqui vai dominar. A gente precisa, nesse momento, de 2 titulares para as pontas do Vasco. O Vasco andou sondando o Wesley, do Palmeiras, o Wellington Rato, do Atlético Goianiense, andou sondando também o Mendonça, do Ceará, que é uma contratação difícil, o jogador está valorizado, é um jogador de idade alta, não é muito barato, não tem muito perfil da 777 para contratar esse jogador. Mas enfim, a gente precisa de 2 pontas para chegar e pegar a camisa para jogar. E aí o Marlon Gomes, o Figueiredo, o Peck e o Alex Teixeira vão brigar para ter chance nesse time aí, com esses pontas que chegarem aí mais agudos, com mais no nome, para poder ser titular. O Eric, infelizmente, eu acho que a gente já teve teste suficiente para entender que ele não vai render no Vasco. Então o Vasco já poderia procurar dar um destino aí pro Eric, botar para emprestar para algum lugar, fazer alguma coisa. Centroavante. A gente tem o Egnaldo, que futuramente vai ser um grande centroavante, imagino eu. E a gente tem o Raniel, que ainda não se decidiu se vai ficar ou se vai embora, mas que é um jogador que, apesar de ter feito bons números na temporada de 2022, não tem a confiança da torcida. Não é um jogador que vai pegar a camisa 9, vai jogar na Série A e vai deixar a gente tranquilo. O Pedro Raul, dizem que está acertado, mas não apresentou ainda. Então seria o Pedro Raul, o Egnaldo, e procurar aí mais 2 reservas se o Raniel for embora, ou o Raniel no banco, e procurar mais um reserva. Mas é uma posição aí que a gente pode estar bem resolvido. Ainda tem essa situação aí do Bissoli, que é o jogador que jogou pelo Avaí, pertence ao Atlético Paranaense, que fez 14 gols no Campeonato Brasileiro, mas desses 14 gols, 10 foram de pênalti. Então não sei se quer dizer muita coisa o Bissoli, não. Eu acho que seria um exagero contratar o Bissoli, não vejo necessário. Pessoal, deixa a opinião de vocês aí no comentário. Se inscreve no canal para dar uma força aí pra gente, o trabalho que a gente tá fazendo. Deixa os comentários aí, pô, gostei, não gostei, concordo com isso, discordo daquilo. Foi isso nosso vídeo aí. Todo dia a gente traz um vídeo aqui no canal falando de Vasco, as principais notícias. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter. Saudações vascaínas, um abraço.